não tem a espécie nunca cruzou esta barreira. O desenvolvimento das espécies sempre foi dentro de cada espécie. Não é uma espécie que deu origem a outras totalmente diferentes. Porque cachorro, se você cruzar, se você pegar cachorro e cruzar com cachorro, vai sair o quê? Vai sair um urubu? Vai sair voando? Então, quer dizer, hoje não tem tanta força mais, então ninguém se preocupa mais em adaptar sua teologia a isso. Mas na época, sim. E aí a tentação era, deu tão certo, né? Então, se deu tão certo, eles vão tentar distorcer algumas palavras, né, para se adaptar à teoria deles e amarrar ela em outros contextos, como por exemplo o de Isaías, tá certo? Que é o que eles usam muito, e o de Jeremias, que eu olhei para a terra e ele estava borru e torru. Só que quando Jeremias cita, de fato, houve um evento anterior, que foi a guerra. Houve uma guerra e a terra ficou vazia e desocupada. É Jeremias que toma de empréstimo o texto de Gênesis. Não é Gênesis que precisa do contexto de Jeremias. O texto de Gênesis é a criação original. Ali, inclusive, eu consultei um autor, Rashi, que é ou Rashi, uma coisa assim, que é um rabino hebreu. Ele parte também dessa ideia. Olha, aqui a única coisa que está dizendo, ainda não havia sido dada a ordem, nem haviam sido colocados os habitantes, só isso. Então estava ali um borrão, estava uma confusão. Por quê? Deus ainda não deu ordem. Só isso. E Deus ainda não colocou habitantes, nem seres humanos, nem animais. É isso que o texto está dizendo, né? Que é o raiá, estava. Uma coisa também que eu acho bem interessante, até aquele filme Deus está morto, né? Deus está morto, chama? Deus está morto? Eu vi esse filme. Então, aí tem uma cena lá que o rapaz ele começa a querer argumentar com o professor de filosofia dele, eu acho. Aí o pau quebra. Que ele fala que chama o Big Bang, sim, justificando o Big Bang, fazendo uma alusão a haja luz. Sim. Só que isso é totalmente contraditório. Se você isso aí. O haja luz é depois do a Terra já tinha formado. É verdade, já tinha trazido o elemento básico da Terra, depois teve a separação do dia e da noite. Então, o haja luz é depois disso, então não seria o Big Bang, é uma coisa muito simples. Algumas vezes, para a pessoa mostrar a incoerência de certas teorias, ela consente e diz, olha, tudo bem, vamos consentir que a sua ideia seja certa, vamos argumentar em cima dela. Aí você vai dando linha, vai dando corda, para a pessoa ver que no final ela chega no beco sem saída. Ela chega inteira, não tem como fugir. Que é o que eu acho que o Hidekazu Takayama fez numa pregação, que ele estava num lugar público, aí chegou um camarada desses aí para tentar desmoralizá-lo, ele falou que tudo aquilo era mentira, que todo mundo veio do macaco, do símio, né, e ele veio do seu celular, e veio... E aí o Takayama deu corda, falou, não, tá bom, então a gente veio todo mundo, né, do símio. Aí o símio veio de onde? Veio de seres inferiores. Tá bom, veio de onde? Veio de uma célula. E a célula veio de onde? Estava matéria, né? A matéria lá boiando. Tá, e de onde veio essa matéria? Do Big Bang, que é uma massa compacta. Ele falou, não, de onde veio essa massa compacta? Aí eu não sei. Eu falei, pois foi Deus que criou. Então ele deu corda pro cara para falar que o final sempre chega em Deus. O final sempre chega no ato criador da inteligência condutora de todo o processo. Então... muitas das vezes ele dá corda para o cara ver que ele chega no beco sem saída. Engraçado, eu não tinha tudo isso. Eu devia ter a idade dos meus filhos, eu devia ter uns 10, 11 anos, e o professor querendo questionar comigo, professor de filosofia. Porque nós viemos do macaco, eu falei, não sou obrigado a engolir o que você me dá. Você vê que é interessante que é isso que eles atribuem a nós. Eles dizem que a religião é impositiva e não argumenta e não dá espaço para ninguém. Só quando você o contradita, aí ele se comporta dessa maneira. Ele quer que você abaixe a cabeça e receba tudo que ele diz. Tá bom, só me convence, nós todos. Aí ele ficava indignado, eu falei, beleza, nós todos, certo? Eu, você, ele, ela. Assim, eu falei, por que existe macaco até hoje? Então, por que eles não desceram da árvore e não estão aí? Explica. Porque para a evolução, eu falei, então vamos continuar pegando macaco, vamos colocar o homem para cruzar com o macaco, que vai continuar a evolução. Não é assim que funciona. Eu falei, então me ajuda a entender, porque aí não tinha mais argumento. Eu sei, é incoerente. Acabou. É um beco sem saída. Olha que eu era pequenininha, devia ter uns 10 anos. E aí, geralmente, o que se faz é dar aquela carteirada. Não, porque eu sou biólogo, porque eu sou antropólogo, porque eu sou isso. Então, a carteirada resolve tudo. E principalmente que eles geralmente ensinam para crianças, né? Então, as crianças, obviamente, né? A pressão do grupo, né? Ninguém vai ter a coragem. Alguns, às vezes, tem, né? Alguns malucos aí. De levanta e fala, não acredito, não faz sentido, mas geralmente o pessoal quer ser aceito pelo grupo, acaba aceitando,
Mas a hermenêutica, você vê nessa questão, tanto que você colocou aí, desse problema, né, dessa embate aí entre criacionismo e evolução naturalista, quanto na questão de interpretação e na justificação ou não de algumas teorias, a exegese, a baixa crítica textual, a baixa crítica é a crítica que vai até a estrutura do texto, tá? Através da exegese das frases, né, do texto, das frases, das palavras. Então, analisando essas frases, né, analisando essas palavras e aquilo que elas favorecem de entendimento, você consegue entender se algo está ou não justificado pelo texto. Porque o que interessa à autoridade final é o próprio texto da Bíblia. Então, mesmo que a teoria seja muito interessante, muito complexa e funcione bem, se ela não encontra justificativa no texto, se ela tenta contra o texto, ela está fraca, né? Ela não pode ser admitida, não pode ser aceita. Então, durante muito tempo aceitou-se essa teoria da lacuna, mas ela caiu em descrédito porque ela não é justificada pelo próprio texto. Inclusive, em escatologia, até falei para vocês, né, sobre algumas interpretações, como, por exemplo, aquela que tenta alegorizar o milênio. Aquela que alegoriza. Não, o milênio é alegoria, na verdade não são 1000 anos literais, na verdade não é um reino literal na terra, mas Cristo já está reinando no céu e simplesmente vai ter o juízo final, depois a gente vai para a glória. Então eu falo, mas existe um problema aí. E aí existe um problema, por exemplo, em Apocalipse 20, você tem a palavra Etzessa. E Etzessa, ao longo da Escritura, é empregado como ressurreição literal. Então, quando diz ali a Escritura, né, e ressuscitaram, Etzessa, ressuscitaram para viver 1000 anos com Cristo. E reinaram e viveram com Cristo. Então, quando empregou ali Etzessa de forma literal, está favorecendo uma interpretação também literal daquele trecho, daquela passagem. Né, uma ótica literal sobre ela. Por quê? Etzessa, ao longo da Escritura, é empregado para ressurreições literais. Tabita não ressuscitou espiritualmente. Ela ressuscitou literalmente, viveu com seus pais. Lázaro também ressuscitou literalmente. E assim, até no Antigo Testamento também, no Septuaginta, é empregado Etzessa numa ressurreição literal. Ok? Então, com isso, se a gente entender, olha, aqui foi literal, aqui foi literal, aqui foi literal. Ah, mas aqui é alegórico. Por quê? Ah, porque senão a minha teoria vai cair por terra. Então, quer dizer, a gente está submetendo a Bíblia à sua teoria e não o contrário? É o mesmo termo para todos os outros textos, né? Exatamente. E todos são empregados literal. Só aqui é alegórico. Por quê? Porque favorece o amilenismo, exatamente. O amilenismo e até algumas linhas pós-milenistas que também seguem na onda deles. Tá? Então tem esses riscos aí. Quando você faz uso dessa ferramenta da interpretação e você faz um esforço a mais e vai até as palavras, por isso que a gente vai ver aqui ao longo do estudo, ele recomenda, você tem que ter dicionários, e aí a primeira coisa, leitura bíblica e oração. Então, por quê? As outras ferramentas, elas vão de certa forma comunicar a você o ponto de vista do autor. Então, óbvio, você tem um dicionário da Torre de Vigia, você já sabe o que vem ali, né? A interpretação está vinculada, né, àquele grupo. Aí você tem um dicionário Vida, um dicionário da CPAD, um dicionário da Acadêmica, um dicionário da Ragnos, por aí vai. Então você vai ver a comissão que se reuniu para trabalhar naquele dicionário. Ah, eram calvinistas, eram arminianos, eram batistas. É claro que eles vão favorecer o entendimento deles. Então a primeira coisa é a Bíblia Sagrada, e a Bíblia é intérprete de si mesma. É uma das regras mais importantes da hermenêutica. Então, a Bíblia Sagrada, ela diz algo aqui. E lá na frente, Cristo retomou aquela fala e trouxe o entendimento dele. Pronto, ali é a hermenêutica mais preciosa. Quando Cristo, por exemplo, fala acerca de Jonas, né? Que ele seria um sinal, como Jonas foi um sinal para a sua geração, ali. E aí, você pega muitos teólogos que dizem que Jonas, na verdade, é uma alegoria. Jonas nunca existiu. É simplesmente assim, alguém sentou, escreveu aquela alegoria, aquela historinha, e colocou ali como uma forma de exemplo. É igual o filho pródigo. Exatamente, uma parábola. Somente uma... E aí, só que Cristo não usou como parábola. Ele usou como literal. Tá certo? Ele estava ali, ele era literal. Ele era uma pessoa histórica. Ele disse, eu estou aqui da mesma forma como Jonas esteve lá em Nínive. Né? Se os ninivitas tivessem visto o que você viu,
Não adianta tentar falar que não, porque já foi comprovado cientificamente de que Jesus esteve aqui, né? Exatamente. Tem testemunhos favoráveis, testemunhos contrários. E aí, quando você pega, só seus amigos falam a favor de você. Não, tudo bem, não, mas os inimigos também falaram sobre você. Então você tem uma pessoa que foi abordada tanto pelos apóstolos quanto pelos inimigos dos apóstolos. Eles até podiam não acreditar que ele fosse Deus, mas não que ele não tenha existido. Exatamente. Então, quer dizer, essa interpretação é a mais forte da hermenêutica. É quando a Bíblia interpreta a si mesma, quando a Bíblia mesmo justifica, né, alguma ideia. Por exemplo, sobre os dias da criação ainda, que estou falando muito disso porque foi o que eu estudei recente aí. Os dias da criação. O criacionismo evolucionista, que aí você tem a evolução teísta, evolucionismo teísta. Não, teísmo evolucionista, é o contrário, teísmo evolucionista. Ele faz o quê? Ele pega a evolução naturalista de Darwin, aí ele coloca o texto de Gênesis no alegórico. Isso aqui é alegórico, tá? Isso aqui não é literal, é tudo alegórico. Para adaptar a Bíblia à evolução naturalista. Então, a evolução naturalista diz que foi milhões de anos. Tudo bem, então foi milhões de anos. Então, na verdade, aqui não é tarde de manhã, mas sim é um período, uma era. Tá? Isso aqui é uma era que tem milhões de anos aqui dentro desse contexto. Para quê? Para poder se adaptar à evolução naturalista. Essa perspectiva deles de desenvolvimento natural. Você tem o teísmo evolucionista, você tem o criacionismo progressivo, que aí ele faz um outro movimento. É semelhante, mas ele adota de uma outra perspectiva. Enquanto o teísmo evolucionista adapta a Bíblia à evolução naturalista, o criacionismo progressista pega a ideia básica da evolução naturalista e tenta encaixar ela na Bíblia. Faz o movimento inverso. Fala, então você diz que houve primeiro o desenvolvimento desses seres, depois esses seres, tal, até chegar lá. Então tudo bem. Então, a gente vai respeitar estas fases de desenvolvimento, mas elas vão ter que ser observadas dentro da Bíblia. Então eles tentam trazer a evolução naturalista para dentro da Bíblia. Tá certo? Também é uma tentativa de adaptação. E aí quando você vê essas teorias, essas adaptações, ela não vai ser favorecida pelo próprio autor, tá certo? Moisés, que foi inspirado. Moisés, em Êxodo 20, quando ele cita os dias da criação, ele está citando eles para justificar o sábado, conforme estava sendo proclamado em Êxodo. Fala, 6 dias trabalharás, no 7º descansarás, né? Porque o Senhor criou tudo em 6 dias e no 7º descansou. Descansou da criação. Exatamente. Não descansou de trabalhar. Então, os judeus não vão trabalhar 1 milhão de anos, conforme o naturalismo, né? O evolucionismo naturalista, para descansar num sábado daqui a uma era geológica. Eles vão trabalhar 6 dias literais, da tarde de um dia até a tarde do outro, e descansar no 7º dia. Moisés via literalmente aquele texto, Moisés não via alegoricamente. Então, se Moisés via literalmente, já temos um voto contra, e um voto da pessoa que foi usada por Deus para escrever aquele texto. Então, para o cientista, óbvio que isso, a teologia liberal, vê e sai como, Moisés... Para começar, será que foi Moisés que escreveu esses livros? Primeira coisa que eles dizem, né? Que eles adotam ao ponto de vista de que vê e sai como, Moisés. Para começar, será que foi Moisés que escreveu esses livros? Primeira coisa que eles dizem, né? Que eles adotam ao ponto de vista de que, na verdade, existem 4 tradições ali. Existe a tradição que eles chamam de javista, tá? No Pentateuco. Javista, eloísta, deuteronomista e sacerdotal, que é fonte P. Usa, a Igreja Católica, no Vaticano II, eles engoliram esse monte de coisa da teologia liberal. Infelizmente, destruiu a Igreja Católica. Foi um movimento assim, que não surgiu dentro da Igreja Católica, tá? E se fortaleceu. Inclusive, eu comprei um livro chamado A Politização da Bíblia. Depois eu vou começar a ler, ele é grande. Mas surgiu, se fortaleceu, se tornou científica, né? Solidificou. E aí, quando surgiu o Vaticano II, os caras engoliram um monte de coisa disso aí. E trouxeram para dentro da Igreja Católica. E assim, causam muito prejuízo. E essa teologia liberal... Por causa dos nomes de Deus, eles identificam isso. Cada um... Quando chama Javé, é uma tradição. Quando chama Elohim, é outra tradição. É outro nome do mesmo Deus? É outro nome do mesmo Deus. Aí eles dizem, olha, quem escreveu isso aqui foi um grupo. Inclusive tem uma teoria que diz, olha, quem escreveu essa parte aqui foi tais tribos. É uma tradição que tinha entre elas. Quem escreveu essa outra parte aqui, javista. Quem escreveu essa parte eloísta foram outras tribos, que essa tradição estava entre eles. Aí eles se juntaram na terra de Canaã.
Tá? Aí começaram a juntar os textos deles. Então, costuraram uma narrativa única a partir de duas tradições. E aí, mais na frente, a deuteronomista vai surgir só na época de Josias. Josias o sacerdote descobre o texto, traz para Josias. Aí ele fala, sabe aquela descrição? Aquilo ali é só ceninha. Simplesmente, o que aconteceu ali não foi que descobriram um texto, e sim que escreveram um texto. Os caras não têm nenhum pudor em olhar e dar outra leitura, que é o desconstrucionismo. O desconstrucionismo diz, olha, está escrito assim, mas na verdade não é bem assim. Exatamente. Não vou lembrar muito bem agora, mas... E a sacerdotal, acho que é uma das mais recentes, que ele diz que isso aí só foi na época de Esdras. Não lembro muito bem, mas tem um texto que fala assim, pelo meu nome eu não fui realmente conhecido. Acho que Deus falando com Moisés, né? Que eles me conheceram por esse nome, mas pelo meu nome realmente não fui conhecido. Não sei se foi na época da sarça, de fogo, você lembra desse texto? O nome verdadeiro de Deus, vamos dizer assim. Mas eles me conheceram, mas não me conheceram totalmente pelo meu nome. Nossa, existe toda uma mística em torno dessa declaração. Isso, existe mas assim seria coisa. mais uma declaração de um aspecto do significado do nome. O nome de Deus, que inclusive isso aí é um gatilho assim, para uma mística terrível, porque todos os apócrifos vão trabalhar, os apócrifos judeus, né, judaicos, vão trabalhar com a questão de você descobrir o nome secreto de Deus. Quando você descobre, você consegue fazer um monte de coisa legal. Então você pronuncia o nome de Deus, você desaparece daqui e você vai lá para o céu. Por exemplo, né, Enoque, que chama de Metatron, né, porque descobriu o nome secreto de Deus. Então essa é a perspectiva da cabala esotérica sobre essa questão. Agora, Deus falando Ele mesmo, sua própria declaração. Inclusive é muito interessante, quando Deus dá a definição de si mesmo, é a mais válida. Eu sou o que sou. Então, Eu sou. Quando você pega um nome, define a pessoa. Por exemplo, os nomes dos hebreus, e aí entra outra coisa que é da hermenêutica, hebraísmos. Hebraísmos são o quê? Formas de falar de acordo com aquela cultura. Então, por exemplo, você tem um nordestino, ele tem uma forma de falar. Você tem um gaúcho, ele tem outras gírias. O hebraísmo é isso. O hebraísmo é uma forma de falar, né? Um dialeto até, né? É uma forma de falar daquela cultura. Então, no hebraísmo, né, na forma do hebreu se relacionar com essas características, o nome, ele é uma definição do que você é. Por exemplo, e ele se chamará Icabô. Por quê? Porque acabou de perder a arca. A glória se foi. E ele nasceu agora. Ele está nascendo nesse período sem glória. E acabou, a glória se foi. O nome da pessoa ela dá de acordo com a circunstância. Ele se chamará Benoni, né? Filho da minha dor. Porque a mulher está morrendo, está tendo uma hemorragia. Aí Jacó, esperto como era, falou, não, tudo bem, Raquel, coitada, está indo para o saco. Mas vai estragar a vida do menino? E aí fala, não, se chamará Benjamim, filho da minha destra. Ele pegou aquele nome terrível que Raquel ia atribuir ao menino, porque ele foi o motivo da sua morte. Ele fala, não, ele se chamará Benjamim, filho da minha destra. A destra, né, a mão de poder, a mão de habilidade. Então, filho do meu poder, da minha habilidade. A gente sabe também o poder que tem, porque você vê, por exemplo, as pessoas chamam Maria das Dores, né? Vai descobrir que a mulher vive daquele jeito. Só reclama Maria das Dores, né? Também o nome desse. Tem uma tia que se chama Maria das Dores, olha, ela sofreu. É curioso, né? É curioso. E a Cabala trabalha muito em cima disso aí. Né? Nessa mentalidade é que surge a questão do nome. Sim. Que nome dar a Deus? O nome que você der aí, 72 nomes de Deus. Por quê? Jeová Rafá, Jeová Elohim. Para cada ação, né? Exatamente. Jeová Samar, Jeová. Então, de acordo com aquilo que age naquele momento, atribui-se o nome a ele. É o Shaddai, né? Todo-Poderoso. Por aí vai. Não é o próprio nome dele, é o nome da sua ação. Olha, ele se manifestou na minha vida como Sabaote. Ele se manifestou na minha vida como El Shaddai. Ele se manifestou agora como Elohim, né? Ou como Eloá, o majestoso. Eu vi a glória de Deus, Eloá. Então, os nomes que são dados a Deus são os nomes das manifestações. Sim. E o próprio nome dele? E aí onde fica o mistério. Ele diz acerca de si mesmo, eu sou, eu tenho sido. Eu sou o que eu ser. Que sou e é tudo que sou. Exatamente, que é no infinito, eu ser. Que inclusive daí surge um pensamento muito interessante. Até o pastor Antônio está falando com a gente sobre a discussão com filósofos e tal. E aquela questão, Deus existe ou Deus não existe? E aí... Caio Fábio trabalha muito. Caio Fábio, então, vai longe, né? O cara ali é gênio. Claro que ele tem muitas coisas bem complicadas, mas tem umas pegadas, parece um guru mesmo. Ele tem umas pegadas assim muito profundas mesmo.
E quando fala Deus existe, o que é existir mesmo, né? Existir é você estar presente dentro de um determinado mundo. Então, tempo e espaço, por exemplo, que são os limitadores da nossa existência. Pronto, nós existimos dentro do tempo e espaço, porque nós começamos em um momento nós ocupamos um lugar. Agora, e Deus, que está em todo lugar, ou pode também podemos sentir a sua ausência. Deus não está aqui, não está comigo. Então, Deus não está limitado nem ao tempo, nem ao espaço. Então, dizer que Deus existe é pouco. Deus não existe. Deus é. Porque a partir do ser que ele é, tudo veio a existir. O existir veio do ser que ele é. Nele, tá? Por ele, para ele. Ele está fora do existir. Ele é. Por isso que ele diz, eu sou, eu tenho sido, eu ser. Então, o que Deus atribui a nós é aquilo que, assim, olha, para você conseguir entender, fica com essa aqui, tá boa. Não dá. Mas o próprio nome dele, não tem como saber. Só o Espírito Santo de Deus que sonda até as profundezas de Deus. E aí os judeus ficam nessa peleja aí, os místicos, né? Dizer que descobriu o nome secreto de Deus. Conversa, é balela. E nós também tinha um pouco disso, né? Eles tinham essa questão de um processo de emanação. Eu li um tempo, eu gostei muito quando eu li, mas assim, dá um trabalho terrível. Eu li um livro chamado A Mística Judaica. É muito legal, do Gerson Scholem. E ele pega os místicos, os principais místicos do judaísmo. O Abraão Abulafia, o Isaac Luria. O que eles faziam? Eles pegavam um determinado trecho da escritura e eles começavam a meditar em cima daquele trecho. Aí a meditação, né, tanto analisando o texto, quanto uma tipo de meditação transcendental. Tá certo? Um pouco misturado com os indianos, né, que tem aquele yoga, exatamente, né? O Om, por exemplo, né? Aquela coisa onde você vai esvaziando tudo, você vai tirando tudo que está periférico e vai se concentrando só naquilo ali, até você alcançar, no caso deles, o Nirvana, né? Que o Nirvana a gente define como nada, mas na verdade é uma péssima definição. O Nirvana é como se você não precisasse de mais nada, você está pleno. Então você alcançou um estado tal. O significado da palavra é nada? Não é. Nada não é uma definição boa. Mas esse o significado da palavra? A gente, na nossa mente ocidental, né? A gente tenta entender dessa maneira. O cara não quer mais comer, não quer mais beber, não quer ir não quer ir no play center. Então ele não precisa mais de nada. Ele está lá só num processo meditativo intenso. Eu li um pouco sobre isso aí. Eu vi que o Nirvana também ele era a questão de você fugir daquele ciclo de... O Sansara. Exatamente. O Sansara, que é aquele ciclo no qual você vai reencarnando. Então você fugiu do Sansara, você entra no Brahma, e aí o pessoal faz a piadinha já, saiu do Skol, entrou no Brahma, e vai até a Estela Maris, né? Esse negócio da... Mas mais ou menos, o que eu estou querendo, só para não perder o raciocínio, o nome de Deus em si. Essa questão ela dá muita brecha para misticismo. Exatamente, eu ia chegar nisso aí. Não adianta. Alá, né, que fala que Alá é um dos nomes de Deus. Né? A conversa. Aí uma vez um cara veio afirmar isso para mim na escola dominical, aí eu comecei a dar corda para ele. Falou, tá, então Alá e Jeová são a mesma pessoa. Ah, são sim, muito bem. Então se Alá e Jeová são a mesma pessoa, por que Alá esqueceu de dizer para Maomé que Jesus é seu filho? Tá certo? Por quê? Ou então, será que Alá, que é o mesmo Jeová, lá ele disse uma coisa, mas aqui está entrando em contradição? Quer dizer, ele é bipolar? Ele está com problemas psicológicos? Então, ele disse uma coisa, mas depois ele disse outra totalmente inversa. Então, Alá e Jeová não são a mesma pessoa. Alá era uma das pequenas deidades que povoavam ali Meca. Quando a tribo dos Coraixitas, né, de Maomé, subiu ao poder, ele limpou todos os outros e colocou o seu. Falou, Alá é Deus e os outros é tudo mentira. Mas por quê? Porque ele ganhou, né, a luta, ele ganhou a guerra. Então, o que acontece? Quando a gente entra por esse lado... E foi até um acordo, eu li um pouquinho sobre isso, foi até um acordo que eles fizeram com essa tribo. Foi tipo assim, todo mundo vem fazer peregrinação aqui. E todo mundo ganha dinheiro. Aí ele falou assim, e essa tribo ele não conseguiu vencer, né? Ele fez tipo uma espécie de milícia, né? No deserto. Sim. Aí quando ele foi querer invadir essa região aí, que é dos Coraixitas, ele foi todo mundo fazer um acordo. O seu Deus pode ficar como principal. Sim. Mas como a gente vive das peregrinações... Todo mundo que for islâmico agora, muçulmano, tem que vir fazer peregrinação aqui. E aí por isso interessante, viu? Muito interessante. Por isso que todo ano... A peregrinação que é obrigatória, é uma das obrigações. O islâmico tem que ir lá. Tem que fazer a peregrinação. Impressionante, hein? Impressionante. Informação muito boa. Então, basicamente, a gente, através dessas ferramentas, a gente consegue se livrar de muitas interpretações falsas. Por quê? Porque você vai na baixa crítica. Você vai até o texto. O que o texto diz?
quais são a interpretação que o próprio texto favorece. Se essa explicação, essa teoria pode ser muito interessante, muito boa, mas não tem respaldo. E aí o texto mesmo vai fazer a exclusão dela. Então você tem a baixa crítica, você tem a alta crítica, que você vai pegar elementos históricos, elementos arqueológicos, tá certo? E aí você vai conseguir construir o contexto, tá?